Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Play Action, um canal feito para você, fã do futebol americano. Como eu já havia citado nos outros dois podcasts, este podcast, pessoal, vou estar reservando, sendo exclusivo para os 3 jogos que acontecerão a partir das 6 horas da tarde. 2 deles acontecem às 6h05 e o outro acontece às 6h25 da tarde. E também a questão do Sunday Night e do Monday Night também vão ser falados aqui. Sunday Night às 10h20 da noite e o Monday Night às 10h15. Falando do primeiro jogo, às 6h05 da tarde no domingo, do dia 20 de dezembro, Philadelphia vai ao University of Phoenix Stadium enfrentar o Arizona Cardinals. Então, a gente vai começar falando aqui sobre o ranking das defesas. Arizona Cardinals se encontra na 13ª melhor defesa do campeonato e Philadelphia Eagles na 19ª melhor defesa do campeonato. E só que a gente precisa analisar alguns pontos aqui das duas defesas, o que pode tornar esse duelo cada vez mais interessante. Na questão de pressionar o quarterback, ou seja, em questão de sacks, Philadelphia se encontra na 2ª posição de melhor defesa, enquanto o Arizona Cardinals se encontra na 6ª melhor defesa. No caso aqui contra jardas por passe, Arizona Cardinals é a 11ª melhor defesa, ou seja, a 11ª permitindo maior número de jardas por passe, e Philadelphia Eagles a 9ª melhor. E no caso aqui de jardas por corrida, Arizona se encontra na 18ª melhor defesa e Philadelphia a 24ª. Falando aqui dos ataques, na posição geral do ataque, o Arizona Cardinals se encontra aqui na 8ª no melhor ataque, tá certo? No 8º melhor ataque, enquanto Philadelphia se encontra no 28º ataque aí na posição do ranking de melhores ataques. Só que acontece o seguinte, quando se trata que houve uma troca de quarterbacks na questão do time de Philadelphia, ou seja, entrou o Jalen Hurts, ele aparentemente entrou sem pressão porque enfrentou um time. Claro que vamos considerar que estava sem o Drew Brees, mas era um time que tinha uma defesa muito boa e saiu com a vitória. Então, vamos analisar os números. Antes de eu falar sobre as chaves da vitória de cada time, vamos analisar os números dessas duas últimas partidas na semana 14. Falando dos visitantes, os Eagles, Jalen Hurts teve 167 jardas para um passe para touchdown, tá? Com o Miles Sanders, o running back, fazendo 2 touchdowns. Então, se a gente analisar, no geral, teve 246 jardas corridas contra 96 com o New Orleans Saints. Sabemos que o New Orleans tem o Alvin Kamara e para ter somente isso de posse de bola, a defesa realmente foi muito boa, tá? Apesar de estar na 24ª posição em jardas por corrida, mas foi muito boa, conseguiu pressionar bem o jogo corrido. E 167 de passes contra 262 jardas por passe. No geral, foi 413 jardas, tá? Então os Eagles foram muito bem nessa partida, conseguindo aí a sua 4ª vitória. Quando a gente fala de Arizona, a Arizona finalmente volta a trilhar, a ver uma sequência aí nas vitórias, vencendo fora de casa, o New York Giants. Então, por 26-7. Kyler Murray teve 244 jardas para um touchdown. Kenyan Drake, um touchdown terrestre. E aí a gente teve aí também o Dan Darnold, tá? O Dan Darnold, tight end, conseguindo fazer o primeiro, um touchdown, nessa partida, desculpa, não é o primeiro. E analisando as estatísticas, nesse caso, e a defesa de Nova York, ela é boa, para falar assim, ela foi para essa partida entre a 8ª melhor defesa, tá certo? Entre a 8ª melhor defesa, mas depois teve uma queda, tá? Depois a gente vai falar sobre o New York Giants, tá certo? Nesse caso, Arizona se deu muito bem, tá? Se deu muito bem. Então, 399 jardas totais para 231 jardas por passes e 159 de corrida. Bom, quando a gente analisou aqui a questão das defesas,
tá? Então, o que eu poderia ver como chave aqui? Primeiramente, Arizona deveria pensar no jogo corrido. Usar e abusar do jogo corrido, tá certo? Com Kenyan Drake, Chase Edmonds, tá? Principalmente aí o Kenyan Drake, que é o corredor oficial da partida, tá? Porque tendo Philadelphia com 24ª defesa, pode sim abusar um pouquinho melhor, mas acabamos de ver que isso pode ser uma das chaves, porque Philadelphia conseguiu pressionar bastante New Orleans. Mas também pode mesclar principalmente com os passes, já que todos os seus wide receivers titulares estão aí prontos para a partida, né? DeAndre Hopkins, principalmente para mim, na minha opinião, não este ano, mas em questão geral, o DeAndre Hopkins ele é o melhor wide receiver da liga para mim, na minha opinião, tá? Tem o Christian Kirk e o Larry Fitzgerald, né? O terminável Larry Fitzgerald. Então, ou seja, você tá com o seu ataque praticamente inteiro, só com um probleminha na linha ofensiva que não se sabe se o Justin Pugh vai jogar a partida, né? O left guard. Então, assim, fora isso, o time de Arizona está muito bem. Agora, a gente tem que ver como é que o Philadelphia vai se comportar fora de casa, tá certo? Então, uma das chaves, então, para a Arizona é o jogo corrido e na minha opinião, contra o Arizona aqui, deveria ser tentar aplicar um pouquinho mais também pressão na corrida com o Miles Sanders e mesclar algumas jogadas, principalmente contra tight ends, tá? Então, ou seja, com os tight ends, que é o Dallas Goedert e Zach Ertz, para tentar aprimorar também na linha ofensiva, abrir mais espaço para o Miles Sanders correr com a bola, tá? E também mesclar alguns passes, tá? Já que, na minha opinião, os tight ends, eles são os melhores do que os wide receivers dessa equipe, tá? Então, na minha opinião aqui, a Arizona vence por 2 posses de bola, tá? Mesmo jogando em casa, tá? Mesmo que porque está jogando em casa, desculpa. Bom, próxima partida nós temos o primeiro eliminado, New York Jets, indo ao SoFi Stadium enfrentar o fortíssimo Los Angeles Rams nessa temporada. É totalmente diferente do Los Angeles Rams da temporada passada, tá certo? Jared Goff jogando muito bem, Ken Akers, o running back, jogando muito bem, Cooper Kupp, Robert Woods, sem palavras para esses dois wide receivers. Para mim, eles são um dos melhores, eles só perdem em questão de wide receiver do que o Cole Beasley e o Stephon Diggs em Buffalo Bills. Então, o Cooper Kupp e o Robert Woods são muito bons wide receivers. E aquilo, né? Não tem muito o que falar. New York Jets está passando por uma reformulação, tem que passar, na verdade. Trabalhando aí questão, mudando a comissão técnica. Teve uma frase, teve uma fala, na verdade, nesses dias, que eu gostei muito, do irmão do Travis Kelce, que deixa eu até pegar aqui para vocês, para analisar aqui a frase, para falar de novo sobre a frase, que eu acho muito importante, que eu acho que também se encaixa muito nesse momento do New York Jets. Jason Kelce falou assim, abre aspas, no basquete você vê muitos times que nem tentam ganhar, já pensando no draft. Na NFL, um só jogador não vai ganhar o Super Bowl sozinho. Ele pode até ser a estrela do time, mas sempre vai ser sobre o time. Essa é a coisa mais bonita desse esporte. Fecha aspas. Então, Jason Kelce falou uma coisa que eu compactuo nesse jeito, tipo, do que é a verdade nesse esporte. Se o Jets for buscar no draft o Trevor Lawrence, que muito provavelmente é o que vai ser a primeira escolha, e não pensar no restante do time, vai dar um certo tipo de problema aí. Porque eu acho que vai acabar. Claro que na questão... como é que eu posso falar assim? Na questão de salarial pro Trevor Lawrence, obviamente vai ser maravilhoso. Mas nós sabemos que para a carreira dele vai ser muito prejudicial se os Jets não fizerem nada, se não forem atrás de bons wide receivers, de bons tight ends, de uma boa linha ofensiva, de uma boa defesa, porque é muito difícil. Então, ou seja, de ataque, New York Jets é o pior no ranking. Eu não vou nem falar o que eles sejam, porque tipo, é uma zona vermelha aqui, porque na minha colinha eu sempre tem aqui o amarelo, o verde, né, o branco e o vermelho. Amarelo e vermelho são entre os piores, verde o melhor e branco é o mediano. Então, assim, quer dizer, o mediano é o amarelo, né, e branco é um dos piores. Então, assim, dessas cores que eu uso aqui, o New York Jets, ele é basicamente, tá? Ele é basicamente vermelho, tá? Ele é basicamente vermelho. Então, ou seja, isso aqui
E isso aqui, no ataque. E na defesa, ele amargura a 30ª posição no geral. Então, cara, precisa modificar muita coisa. Então, New York Jets precisa melhorar, já aproveitar que tem espaço salarial, pegar bom time no draft e conseguir fazer algumas trocas na free agents com alguns outros jogadores que, querendo ou não, podem ter um certo nome. Para poder fazer essa equipe voltar a ter um sucesso, que faz muitos anos que não tem, tá? Faz muitos anos que não tem. Então, aqui eu não tenho muito o que falar disso. Por que eu tô focando aqui no New York Jets? Porque é o pior time da temporada. E Los Angeles Rams vai amassar. Então, para você que gosta aqui da aposta, tá? Então, ó, só para você ter ideia, eu vou falar assim, só no ranking geral, que eu não preciso falar muito aqui para trabalhar com o New York Jets. Los Angeles Rams, principalmente com Aaron Donald, é a 3ª melhor defesa da NFL. E o ataque aqui, deixa eu só ver aqui, é o 11º, 2º, 3º. Tá empatado com o Minnesota Vikings e com o Cleveland Browns, mas é o 14º melhor ataque. Tendo alguns probleminhas, mas com o New York Jets não vai ter esse problema. Então você que é da aposta, pode colocar aí para 3 posses de bolas para mais contra o New York Jets. Tá? Vai me surpreender muito se não for isso, tá certo? Então, é isso. Então, para Los Angeles Rams, para 3 posses de bola. Esse jogo eu quero ver, vai ser um jogaço, vai ser Kansas City Chiefs indo a New Orleans no Superdome enfrentar os Saints. E eu tinha pensado isso já há um tempo, desde que o Taysom Hill passou a ficar como titular com o Drew Brees tratar das lesões nas costelas. Eu tava pensando uma coisa aqui. Não transpareci no podcast. Mas eu ficava pensando, vai ser um grande problema se o New Orleans perder momentaneamente a primeira posição no geral da NFC, que é o que tem o bye week, né? A semana de folga, logo quando se iniciam os playoffs. E foi o que aconteceu, tá? Perdeu para a Filadélfia e com isso Green Bay passa a ter a folga na primeira temporada, na primeira semana dos playoffs. Então aqui, New Orleans vai ter que ter um belo trabalho e aí com isso, com essa perda, volta Drew Brees, tá? Só que tem um grande problema, o Michael Thomas está fora desse jogo, então questão de wide receivers, tá? Basicamente Emmanuel Sanders e Tre'Quan Smith, com Deontay Harris, que tá questionável, e o Jerry Cook, tá certo? E com o jogo corrido, obviamente, Alvin Kamara e Latavius Murray, tá? E Kansas City, eu acho que nem preciso falar do ataque, né? Porque o Andy Reid é um monstro de técnico na questão do ataque, e Patrick Mahomes voando baixo. Só não pode acontecer o que aconteceu na última semana, tá? Antes de eu falar do ranking das defesas e dos ataques, eu vou mostrar aqui os dados dos últimos jogos, né? Tanto de Kansas City quanto de New Orleans. Então os Chiefs, eles ganharam dos Dolphins 33-27, mas o que me preocupa é isso aqui, ó. Patrick Mahomes, 393 jardas, 2 touchdowns. Maravilhoso, Samia. O que você tá falando? As 3 interceptações. É claro que, assim, quando você faz um passe, o teu recebedor, ele dropa, a bola fica no ar e o defensor, ele faz a interceptação, né, ele vai na conta do quarterback, mas teve aqui algumas dessas 3 que foi questionável do Patrick Mahomes, tá certo? O passe saiu muito alto, saiu estranho, então, assim, é uma coisa que precisa melhorar, porque quando o Patrick Mahomes está sendo pressionado ou precisa ir atrás do placar, ele comete algumas gafes. Então isso precisa mudar na questão, né? Precisa mudar o psicológico dele, tá certo? Então aqui, ó, 393 jardas para 2 touchdowns, 3 interceptações. Tyreek Hill para 2 touchdowns, sensacional, foi muito bem. Travis Kelce para um outro touchdown. Então aqui é muito importante, tá? É muito importante a gente analisar. Nessa partida foi 448 jardas totais para o Kansas City Chiefs. E aqui, quando a gente analisa a derrota dos Saints para os Eagles, tá? Então a gente vem aí o Taysom Hill com 291 jardas para 2 passes para touchdown e 1 interceptação, tá? Foi bem. Alvin Kamara com 1 touchdown. E aqui o Emmanuel Sanders e o Jerry Cook com outros 2 touchdowns. Então, ou seja,
analisando as estatísticas, você viu que, no caso aqui, só por jardas por passe, surpreendentemente, porque o Taysom Hill não é de fazer passes muito bem, ele tem 262 jardas, porque ele foi praticamente engolido aí pelo Philadelphia, 413 jardas totais contra 358. Então é algo que me preocupava. Com o Drew Brees, mesmo com a ausência do Michael Thomas, eu acredito que vai dar um grande trabalho ao Kansas City, tá? Um grande trabalho ao Kansas City. Mas, quando a gente fala de Kansas City Chiefs, a gente está falando do primeiro colocado no ranking do ataque, tá? O primeiro em passes por jardas, tá? O terceiro em passes para touchdown e o 17º em jardas de corrida. New Orleans, eles são o 21º em jardas por passe, tá? É o terceiro colocado em geral, tá bom? Na questão aqui de passes para TD é o 16º, enquanto o Kansas City Chiefs é o terceiro nisso. E jardas por corrida é o 7º, tá? Vamos lá, que isso não quer dizer nada porque depende também da defesa, tá? Kansas City Chiefs, existem certos problemas na secundária, tá? E eu vou mostrar o porquê. É o 8º colocado no geral, 20º em sacks, ou seja, difícil pressionar o quarterback, tá? Ainda tem algumas dificuldades em pressionar o quarterback, e nós sabemos que para quarterbacks como Aaron Rodgers, até mesmo para o Patrick Mahomes, Tom Brady, Drew Brees, muito tempo no pocket pode ser mortal. Então, ou seja, o Kansas precisa com essa defesa pressionar o Drew Brees, porque senão ele vai conseguir achar passes, achar buracos, os passos para os seus recebedores, tá certo? Então é o 20º em sack. Na questão, só ver aqui, de passes por jarda é o 14º, né? Então é o 14 na posição em geral. E no caso aqui, de jardas por corrida, é o que me assusta. 26º, tá? É o 26º em geral. E aí, quando você analisa a defesa de New Orleans, que é a 4ª melhor em geral, sacks é o 7º, consegue pressionar. Por exemplo, de interceptações, tá? Interceptações, o Kansas City é o 3º, mas New Orleans é o 7º, tá? Então tem uma posição boa entre os 10 melhores. Na questão de jardas por passe, é a 4ª melhor defesa. De corrida, é a 2ª melhor defesa. Então, assim, fica muito, muito difícil você analisar essa partida, tá? E é claro que com o que eu vou opinar aqui, obviamente eu tô opinando e eu tô numa balança aqui que tá muito instável, porque pode ser tanto um quanto para outro, tá? Então aqui, jogando em casa, com a volta do Drew Brees e com alguns problemas da defesa de Kansas, eu estou achando que New Orleans vence por uma posse de bola, ok? Tá? Por uma posse de bola. Na NFC, pode acontecer do Kansas City perder essa partida e dependendo da vitória, como que for a vitória do Pittsburgh Steelers em questão de pontuação, que vai enfrentar o Cincinnati Bengals, o fraco Cincinnati Bengals, pode ser que perca de novo a semana de bye week o Kansas City, tá? E aí New Orleans precisa que hoje, no sábado, o Green Bay perca o seu jogo, tá? Então, vamos ver como que vai ser essa partida, essa grande partida entre Kansas City Chiefs e New Orleans, tá? Eu ainda aposto uma posse de bola para New Orleans, mas é claro, o Kansas City pode muito bem, tem extrema capacidade para ganhar esse jogo, tá certo? Vamos falar do Sunday Night Football. Cleveland Browns vai ao MetLife Stadium jogar contra o New York Giants, tá? Então, assim, vamos lá. Primeiramente, sobre a partida anterior dos anfitriões que perderam para o Arizona Cardinals por 26-7. Tá? Daniel Jones, 127 jardas, sem nenhum passo para touchdown. Cara, é assim, né? Você passa
primeiro quarto inteiro, segundo quarto inteiro, sem fazer um touchdown. É difícil, fica muito complicado para o New York Giants, tá certo? Fica muito complicado para o New York Giants. E 127 jardas, o que é isso? Não dá, tá? Não dá. Foi engolido o New York Giants. Então, 390 jardas totais para o Arizona Cardinals contra 159, tá? Contra 159. A linha ofensiva permitiu 8 sacks contra o Daniel Jones. Então tá algo muito, muito difícil ainda esse ataque do New York Giants, tá? Tá muito difícil. E vamos analisar aqui, no caso, o Cleveland Browns, que teve uma excelente partida, né? Só que não esperava que a grande cagada, literalmente a grande cagada do Lamar Jackson, né? Que ele vai negar até a morte, que nem eu falei no outro podcast, ele vai negar até a morte, que ele não foi ao banheiro e voltou, mas perderam o jogo, mas foi um excelente jogo, 42-47, né? Jogando em casa, no First Energy Stadium. Baker Mayfield teve maravilhosas 343 jardas para 2 touchdowns e uma interceptação, tá? 493 jardas totais para Cleveland Browns nessa partida contra os Ravens e 355 jardas totais de passe. Então Baker foi muito bem, tá? Foi muito bem. Nick Chubb, 2 touchdowns, Kareem Hunt, 1 touchdown, tá? O Baker Mayfield também fez um próprio touchdown, fora ainda os passes que teve para o Charles Higgins aí e para o Kareem Hunt. Então foi um excelente jogo. E é claro, você analisando aqui, Giants tem a 9ª melhor defesa, tá? Enquanto o Cleveland Browns é a 26ª melhor defesa. Só que, vamos lá analisar. Eu não vou nem analisar muito os números aqui, tá, pessoal? Acho que não vale a pena. Porque tá bom, ok, New York Giants tem a melhor defesa do que Cleveland, mas não tem um bom ataque, tá? Eu não vejo um bom ataque aí, tá? Eu não vejo um bom ataque. Então, aqui, ó, vamos lá. New York Giants tem o 26º ataque em geral, enquanto o Cleveland Browns aí é o 15º melhor ataque. Então, não tem discussão, gente. Aqui não tem discussão, tá? Se New York Giants ganhar essa partida, vai ganhar devido à defesa, por conseguir segurar o ataque e ganhar, assim, questões de field goals. Ou então, às vezes, um touchdown, o que eu duvido, porque Baker Mayfield tá tentando aí, como é que eu posso dizer aqui, né? Tentando se manter mesmo aí pra pós-temporada depois de muito tempo, tá? Depois de muito tempo. Então, é um time perigoso ainda. Tem um ataque terrestre muito bom. Tá? Tem um ataque terrestre muito bom. O Cleveland Browns, tá? Tanto que, assim, ó, de jardas, é o 3º melhor. Tá? É o 3º melhor ataque de jardas. Então, não tem como, né? Atrás do Tennessee Titans e do Baltimore Ravens. Em ataque terrestre, não tem como, tá? Então, é isso. Eu acho que o New York, né, New York Giants, se tratando aqui na NFC, tá, na NFC, ele ainda, obviamente, ele tá na busca, mas eu acho muito difícil, Por que eu acho difícil, tá? Por que eu acho difícil nisso? Você tem na sua frente um San Francisco 49ers que ainda tá na briga, o Detroit Lions que tá na briga, você tem o Chicago Bears que tá na briga e você tem o Minnesota que tá na briga. Então, assim, é muita gente para tentar alcançar aí, tá? Então, eu acho que não deva mudar muito aqui, tá? Não deva mudar muito o aspecto, o cenário hoje na NFC. E para quem dos classificados, né? Green Bay, New Orleans, Rams, Washington, tá? Washington tá ganhando muito questão da defesa. Seattle Seahawks, Tampa Bay Buccaneers e Arizona Cardinals. Eu duvido aí que esse cenário mude, tá? Então, Cleveland Browns vai ganhar fora de casa com 2 posses de bola aí, pelo menos, contra o New York Giants no Sunday Night, tá bom? E falando aqui do final, no Monday Night Football, Pittsburgh Steelers vai ao Paul Brown Stadium enfrentar o Cincinnati Bengals, tá? O Cincinnati Bengals. Então, ou seja, é o seguinte, né? Cincinnati sem o Joe Burrow, quando tava
o Joe Burrow estava conseguindo jogar muito bem, se acostumando mesmo com a NFL, teve a lesão. Fica difícil você querer ganhar a sua partida com o Brandon Allen, que na verdade aqui eu estou vendo aqui está fora. Então deve ser o Ryan Finley que vai jogar aí como quarterback. Então é muito difícil. Você vai enfrentar o Pittsburgh Steelers, que ainda tem a melhor defesa, mesmo com as suas últimas derrotas, tá? Mesmo com as suas duas últimas derrotas, né? As duas únicas derrotas. Então vai enfrentar um Pittsburgh Steelers que querendo ou não, forte, teve seus desvios, mas é um time forte. Tá? Tem as suas falhas, mas é um time forte, você não vai conseguir conter, tá? Então, ó, vamos analisar as duas últimas partidas. Os Steelers perderam para os Bills por 26-15. Big Ben teve 187 jardas para 2 touchdowns e 2 interceptações. Eu havia falado aqui nos outros podcasts que não tem que... o Big Ben precisa melhorar nessa questão, precisa estar mais estável, não tem que ter interceptações, tá? E também que o James Conner precisa demonstrar aquele corredor que foi quando o Le'Veon Bell saiu, tá? Precisa melhorar. Claro que a linha ofensiva também gera alguns problemas, com certeza, mas James Conner precisa melhorar. Você vê que parece que ele fica meio perdido durante as suas corridas, tá? Isso é uma coisa que precisa pensar aí atrás de um running back no próximo draft para fazer aí dupla com o James Conner, até mesmo ameaçar o cargo dele para ver se ele se mexe, né? Para ver se ele se mexe. Juju Smith-Schuster teve 1 touchdown, tá? E James Washington para 1 touchdown também. Chase Claypool teve apenas 15 jardas aí na última partida, foi muito mal. Nas estatísticas gerais dessa partida, 224 jardas totais para Pittsburgh Steelers com 334 dos Bills, tá? Claro que nesse jogo deve mudar alguma coisa, né? E o Cincinnati Bengals foi amassado pelo Dallas Cowboys, né? Andy Dalton foi, né, contra a sua antiga equipe, né, fazendo aí 185 jardas para 2 passes para touchdown, e o Brandon Allen, quando estava bem, 217 jardas para 1 touchdown, e no caso aí foi substituído pelo Ryan Finley aí. Então é o que deve acontecer, tá? É o que deve acontecer aí nesse caso. O Ryan Finley se mostrar apto, tá? Vamos lá aqui alguns dados dos outros jogadores. AJ Green para 1 touchdown e 62 jardas. AJ Green muito provavelmente na próxima temporada não estará em Cincinnati, né? Tem gente especulando ele para alguns outros times assim, como por exemplo os Pats, como por exemplo até mesmo tem gente até suspeitando que os Bucks talvez vão querer ir atrás do AJ Green, o Minnesota. Então tem alguns times que eles estão querendo buscar aí o AJ Green. Lógico, é claro que é tudo especulação, muita coisa vai mudar, mas uma coisa que dizem como certo que o AJ Green não vai querer ficar no Cincinnati Bengals na próxima temporada, tá? Não deve estar feliz no time, tá? Então assim, muito difícil, porque você vê você vê recebedores muito bons em Cincinnati, né? O próprio AJ Green, o T. Higgins, o Tyler Boyd, né? E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Então, analisando aqui em questão, você com o Giovanni Bernard e o Samaj Perine precisa melhorar bastante o ataque terrestre. O John Mixon precisa ficar saudável para a próxima temporada, tá? E aqui no caso, o Pittsburgh Steelers, o James Conner está questionável. Vamos ver até quando que ele vai. E aí vamos ver o que vai acontecer, tá? Então você tem aí o Juju Smith-Schuster, o Deontay Johnson, o Chase Claypool, o Eric Ebron. Então, e o Big Ben precisa acordar para essa partida. Vamos lá rapidamente para os dados para ver se a gente consegue ter alguma visão aqui das chaves para a partida. Então, que nem eu falei, Pittsburgh Steelers tem a melhor defesa, é a primeira em sacks, é a primeira em interceptação, é a segunda em jardas por passe e é a sexta em jardas terrestres, tá? Tipo, em jardas terrestres. Enquanto Cincinnati Bengals é a 22ª, sendo, só ver aqui, sendo a 30ª em sacks, então, ou seja, não vai conseguir pressionar o quarterback. Em interceptação é a 19ª, em jardas por passe, tá? Em jardas por passe é a 22ª e em jardas corridas é a 28ª, tá? Isso nas defesas. Então, ou seja, né?
Big Ben precisa usar e abusar dos passes, já que James Conner não tá melhorando, então melhorar os passes para os seus recebedores, com Eric Ebron, Chase Claypool, principalmente, Juju Smith-Schuster também, mas eu acho que a sintonia com Chase Claypool e Eric Ebron está melhor do que do Juju, né, com o Juju. E no caso do ataque, Pittsburgh Steelers é o 10º melhor ataque, né, com jardas por passe, tá? Só pegar aqui, é a 16º no geral. Nos passes para touchdown, deixa eu conferir aqui, é o 6º melhor ataque. E aqui no caso de jardas corridas, aí que como mostra, né, que eu falei que tá difícil o jogo corrido, é o 31º. Então por isso que tem que sim melhorar o jogo corrido, mas para a próxima temporada é tentar se garantir no passe aí. A linha ofensiva dar tempo para o Big Ben trabalhar. E no caso que Cincinnati Bengals também é a 22ª, né, posição no geral, né, a 23ª, vamos falar assim. Então, na questão de jardas por passe, tá, a 23ª. Na questão de passes para TD, é o 27º. E, no caso aqui, de jardas por corrida, tá, é o 29º. Então é muito difícil, tá, com a defesa de Pittsburgh. O Ryan Finley é tentar achar passes para Tyler Boyd, T. Higgins, o AJ Green precisa aparecer, mas eu acho muito difícil os Pittsburgh Steelers. Eu acho que podem colocar aí uma vitória de até 3 posses de bola para Pittsburgh, tá? É o que aposto. É muito difícil Cincinnati. As chaves para defesa é pressionar o quarterback, né? Tipo, nunca, as chaves para defesa não, as chaves para vitória do Cincinnati, né? Quase que improvável vitória do Cincinnati é a defesa pressionar o quarterback, deixar o Big Ben desconfortável para cometer erros, tá? E procurar os passes, né? Passes mais em slot, porque pela secundária vai ser muito difícil encanar aí a secundária de Pittsburgh, já que tem aí o Terrell Edmonds, que é o strong safety, e o Minkah Fitzpatrick, que é um excelente safety. Tá muito bom. Tá muito bom nessa temporada, tá certo? Então, é isso, tá? Então, para você que faz aposta aí, pode apostar em 3 posses de bola do Pittsburgh Steelers, vitória fora de casa contra o Cincinnati Bengals. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Vamos fazer uma análise depois desses jogos aí de domingo. Lembrando que muda um pouco o cenário na semana que vem dos dias dos jogos. Vamos ter jogos aí no Natal, tá? Eu vou alertando vocês aí nos podcasts. Então siga o nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho para receber novas notificações. E siga a gente no Instagram, @canalplayaction. Pessoal, um grande abraço e até mais.